Virando a página, até aproveitando, porque Palmeiras e São Paulo são vizinhos ali na Marquês de São Vicente, porque tem informação sobre o São Paulo, acaba de sair aqui, Zubeldia cada vez mais pressionado, e a informação é da Joana de Assis, do Sport TV. O nome de Fernando Diniz, que está livre no mercado, ganhou força nos bastidores do São Paulo. Zubeldia pressionado e Fernando Diniz ganhou força nos bastidores do São Paulo Futebol Clube, Vampeta. Tá aí essa possibilidade que existe, essa pressão que o Zubeldia já está encarando no Campeonato Paulista e agora já tem até nome na parada, Fernando Diniz, Vamp. O Fernando Diniz, né, saiu do Cruzeiro, tá aí na pista, e o Casares, quando assume, né, ele poderia ter deixado o Diniz, mas nada... Devendo isso pro Fernando Diniz e pro São Paulo. Né? Ele demitiu do nada, né? Ganhou a eleição, né? A gente sabe que o Zubeldia vem sofrendo essa pressão. Vamos ver aí se nos próximos capítulos, né? O Flávio falou que tem a data já certa, né? A quarta rodada do Brasileiro. Onde disse, se prepara aí. Pelo jeito, pode antecipar. Mas, de repente, eles podem ter antecipado essa vez. Foi eliminado em virtude dos altos serviços prestados pelo Zubeldia. Ele parou de correr em volta do campo, já não anda mais de metrô, já não tem mais aqueles médicos. Então, corre risco aí mesmo, Pedro. Vamos ver. E pode também, em confirmar essa informação, eu não quero duvidar da informação de ninguém, o Fernando Diniz, de fato, está, nesse momento, sem trabalho, mas pode aparecer um outro trabalho. Então, se fechar o nome de consenso, de repente eles podem até antecipar, porque ele pode ser chamado para qualquer clube a qualquer momento, né? Então, se isso realmente se confirmar, não tem por que ficar esperando. Não dá para comparar um com o outro, né? Pelo amor de Deus. Comparar o Zubeldia com o Fernando Diniz não existe, pô. Isso aí é doideira. E a informação do nosso Gabriel Sá, hein? A grande contratação da Jovem Pan, Gabriel Sá está de volta ao microfone da Pan e ele escreveu o seguinte aqui nas redes sociais: não gosto de falar de outros nomes tendo um comandante empregado, tá certo? Mas é sim, fato inegável, assim como publicaram há pouco, que pessoas influentes no São Paulo são favoráveis a um retorno do Fernando Diniz. E por enquanto é isso. De todo modo é aquela coisa, o mata-mata do Paulistão é crucial para o Zubeldia. Acho que isso até é desrespeitoso discutir quem viria agora. Foi a publicação aqui do Gabriel Sá. Então ele confirmou essa informação que foi trazida. Fernando Diniz ganhando força nos bastidores do São Paulo, Piperno. Eu também não gosto de ficar falando de nome de técnico enquanto tem um comandante empregado. Não gosto. Acho desrespeitoso, realmente, como escreveu aqui o Gabriel Sá. Mas se a informação que está saindo, se foi isso que vazou, a gente tem que trazer. A informação, como diz o Vampeta, é programa de informação. E Fernando Diniz é o nome no São Paulo. Sim, e a Joana e também o Gabrielzinho são ótimos repórteres, então é evidente que se eles informaram isso é porque realmente está havendo algum tipo de movimentação no Morumbi. Agora, futebol é um negócio cada vez mais estranho, né? Então, a gente pode questionar o trabalho aí do argentino Zubeldia, que chegou aí há aproximadamente um ano, ou quase isso, né? Mas, vejam só, eu acho que o São Paulo, se passar em segundo, ele vai ser eliminado pelo Novo Horizontino. Eu acho que se o São Paulo entrar como segundo, o Novo Horizontino é favorito. Jogando em casa, tá jogando bem, é um time que perde poucas vezes. Não vamos esquecer que, inclusive, foi o time que eliminou o São Paulo aqui no Morumbi ano passado, nos pênaltis. Eu me lembro até que nesse programa eu falei, naquele momento, olha, não acho nem que o São Paulo seja lá muito melhor que o Novo Horizontino, que fez uma bela Série B e tal, não sei o quê, ouvi um monte e tal, e aí o Novo Horizontino veio aqui, eliminou o São Paulo. Agora eu acho que o São Paulo é um pouco melhor, mas o Novo Horizontino tem um bom time. Só que um bom time, outro São Paulo, e aí esse bom time jogando em casa, com esse calor maluco e tal, sei não, acho que a situação do São Paulo seria muito difícil, repito, caso avance em segundo. Mas é maluco pelo seguinte, quer dizer, depositar a decisão sobre a permanência ou não do técnico do São Paulo nesse jogo, eu acho que é algo assim tão cruel e tão pouco inteligente como foi o jogo que praticamente selou a sorte do Fernando Diniz no São Paulo, que foi aquela eliminação contra o Lanús do Zubeldia, em um jogo em que, assim, do ponto de vista de escolhas, o Fernando Diniz, eu já critiquei o Fernando Diniz zilhões de vezes, mas naquele dia
Eu sempre repito isso, acho que o Fernando Diniz teve um dos grandes momentos da carreira dele em função das escolhas e da rapidez das decisões que ele tomou. São Paulo tinha que abrir 2 gols contra o Lanús. Houve um determinado momento do jogo que São Paulo não tinha mais zagueiro nenhum. Por quê? Porque o Lanús estava jogando todo retrancado e o São Paulo dentro do campo de ataque, então, e tendo que fazer esses 2 gols. O que o Fernando Diniz fez? Abriu mão dos zagueiros, colocou gente de frente, São Paulo martelou. Último momento do jogo ali e tal, São Paulo faz o 4-2. Aí o São Paulo tinha que encarar mais 1 minuto e meio, 2 dos acréscimos. O que o Fernando Diniz faz? Coisa que qualquer técnico racional do mundo faria. Bom, agora que a gente vai ter que defender só por um pouquinho de tempo, ele foi lá e colocou 2 zagueiros em campo. O que acontece? O São Paulo toma um gol num chuveirinho. Aí o técnico é burro e o outro é genial. É assim que se resolve as coisas. Ó, break agora na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Seguimos aqui no YouTube com essa informação quente. Fernando Diniz, o nome de Diniz ganha força nos bastidores do São Paulo Futebol Clube. E daqui a pouquinho o Gabriel Sá vai entrar ao vivo aqui no Bate Pronto para trazer mais informações de bastidores dessa história envolvendo o São Paulo, Zubeldia e agora o nome do Fernando Diniz. Então já vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Mas o Gabriel Sá já tá na linha, tá aqui no ponto, ao vivo, no Bate-Pronto da Jovem Pan, para trazer os bastidores dessa história aí, podendo envolver São Paulo e Fernando Diniz, hein? E a demissão do Zubeldia. Boa tarde para você, Gabriel Sá. Bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. Fala, Pedrinho. Boa tarde pro Flávio, pro Vamp, pro Piperno, pra bancada e pra nossa audiência no Bate-Pronto. Bom estar de volta e bom já voltar também com um assunto polêmico para vocês por aqui, que é justamente essa possível, claro, rotação de técnico do São Paulo Futebol Clube. Por quê? Zubeldia é o técnico empregado, tá no cargo, vai comandar o São Paulo ao menos até o mata-mata do Paulistão, mas a gente já sabe que ele tá bastante pendurado e pressionado também no cargo de técnico do São Paulo Futebol Clube. E aí, nomes aí já começam a ser, claro, pautados internamente lá no São Paulo Futebol Clube. E um nome forte lá, claro, para a parte interna, diretoria, presidência, é Fernando Diniz, né? Técnico que já passou pelo clube, técnico do Fluminense, campeão da Libertadores, seleção brasileira, é um nome forte internamente por parte da diretoria. Diretores, presidência enxergam que seria um bom postulante a essa vaga. O Zubeldia quase saiu durante a última temporada, porque teve sondagens, ofertas aí também da seleção do Equador, e já era cogitado internamente que, em caso de saída, o nome do Fernando Diniz era o mais forte, o mais consensual internamente para esse cargo. Com essa possibilidade agora, já vaza-se essa informação, até para sentir um pouco mais, né, do torcedor do São Paulo, o que eles achariam dessa volta. Mas o Diniz, então, Pedrinho, é um nome que pode pintar no São Paulo em caso de queda no Paulista, o que seria aí, por óbvio, a queda também do técnico Luiz Francisco Zubeldia. E, Gabriel, você que tem muito contato com o torcedor do São Paulo, pelo que você acompanha toda a repercussão aí, você acha que hoje a torcida do São Paulo está com o Zubeldia ou não está com o Zubeldia? Pedro, diria que depois dos empates em Brasília, e principalmente do jogo contra a Ponte Preta, cara, diria que tem só aquele 5% de torcedores que estão com o técnico, que ele teve vaias no estádio também, na internet, né? Que obviamente é um mundo à parte, estádio e internet muitas vezes tem essa divisão, mas a gente sabe que quando o estádio vaia, chama de burro, é quando tem uma ruptura do trabalho muito grande, né? Então o Zubeldia tem essa vaia por parte hoje do São Paulino, não convence ninguém, não convenceu nos empates que teve, e essa derrota para a Ponte Preta deixa o seu trabalho em xeque. E aí na parte internamente, eu digo, né, da diretoria, também passou a ser algo bastante questionado. Apenas um título do estadual, né, do Paulistão, poderia ser a salvação do Zubeldia no comando do São Paulo. Eu não vejo ele ficando em caso de queda nas quartas, na semifinal, ou com um vice-campeonato, né? Então, eu acho que está muito clara essa situação, muito bem assim, postada internamente para a diretoria, e parte do grupo também ainda fala que está fechado com o técnico. O Lucas Moura me deu uma aspa interessante na zona mista, falando que eles estão fechados e que eles enxergam que a culpa é muito mais do time do São Paulo enquanto elenco mesmo, mas a gente sabe que já começa a ter aquele questionamento interno também, né? Então ele não é um cara mais unanimidade, e o campo, quando não traz uma resposta definitiva para o torcedor, aí rola uma ruptura de duas partes, Pedrinho. Fernando Diniz, essa unanimidade toda também entre a torcida do São Paulo, ou você acha que não?
Eu acho que não também, justamente porque ele deixou um outro trabalho, né, que foi muito questionado pelo São Paulino, flertou com 2 títulos, né, Copa do Brasil e o próprio Campeonato Brasileiro, chegou a ter 8 pontos aí de vantagem, não consolidou. E aí, enfim, tiveram vários jogos, né, contra o Mirassol, contra o Binacional, que geraram muito mais esse questionamento por parte da torcida. Para o grupo de jogadores, para esse elenco, ele é um cara bem visto, né? O Lucas Moura já falou dele abertamente, falou bem em várias entrevistas, falou que gosta do estilo. O Oscar também gosta do Diniz, né? Então a gente vê que esses caras que são os líderes de grupo, eles têm esse carinho pelo Fernando Diniz, né? Então isso pode passar também por uma decisão, porque já que é um nome visto internamente como bom pela diretoria, isso passaria pelo crivo desse elenco. E acho que está muito claro que o grupo como um todo, quem é líder do grupo, gosta da opção também, Pedrinho. Gabriel Sá trazendo aqui os bastidores do São Paulo Futebol Clube. Ele está de volta, hein? A grande contratação da Jovem Pan. Eu interrompi o Piperno e o Gabriel vai continuar na linha. E vou até daqui a pouquinho abordar outros assuntos que envolvem o dia a dia do São Paulo com o Gabriel Sá. Mas eu te interrompi. Esse é o nosso 9. É o nosso 9. Tá vendo? Torcedor do Palmeiras cobrando a contratação do 9. A gente já tem o nosso camisa 9. Ele chegou, ele está de volta, Gabriel Sá. Piperno, acabei te interrompendo nessa discussão aqui dos técnicos. Enfim, o Gabrielzinho tem informação e prioridade. E, aliás, é até um tema para abordar com o Gabriel, que vive o dia a dia de São Paulo, que é o seguinte. É evidente que o trabalho do Zubeldia não foi brilhante, também não foi, mas foi um trabalho médio, né? Eu também não tinha uma expectativa tão diferente assim quando ele chegou. Vamos lembrar que é um treinador que aqui no Brasil acho que faz o trabalho no 6º país da sua carreira, mas é alguém de poucos títulos. Mas o que mais me chamou a atenção aqui no trabalho dele é que quando ele foi técnico do Lanús, e lá eu acho que ele fez uma boa campanha, embora também não tenha sido campeão, enfim, acho que ganhou depois a Sul-Americana, né? O time do Lanús, montado por ele, era uma equipe muito jovem. Eu me lembro que no dia em que enfrentou o São Paulo aqui no Morumbi, se eu não estou enganado, o Lanús foi escalado com 7 jogadores de 23 anos para baixo. Tinha lá um veterano, um quarentão na frente, o Sandy, aquele grandão que fazia muito gol e tal. Sim, Demudo, né? Demudo. Exatamente, José Sandy, né? E um monte de garotos. Aí quando ele veio para São Paulo, eu tinha essa expectativa de que o São Paulo fosse olhar com mais carinho para dentro, lá para sua base e tal. E não foi isso exatamente o que aconteceu. Ele utilizou um outro jogador mais jovem e tal, mas nem de longe isso foi uma das prioridades no trabalho dele. E aí eu queria entender, Gabriel, se essa foi uma decisão da direção de São Paulo investir em jogadores mais rodados para tentar formar mais rapidamente um time competitivo, ou se o Zubeldia, de fato, ele teve autonomia, mas não deu prioridade aos garotos. Esse é um debate bastante importante, Piperno. Acho que passa, assim, por um pouco dos dois, né? Acho que entre os dois mundos, porque, de fato, é um técnico que tem esse trabalho com a base historicamente, não só no próprio Lanús, na LDU também, ele tinha os veteranos, tinha os caras ali de, enfim, mais próximos aos 40 anos, mas tinha também jovens, né, que ele lançava da base. Ele tem cerca aí de 20 jovens que ele lançou para o time profissional, o próprio De La Vega, né, que era o ponta do próprio Lanús na época, foi lançado por ele. O Flaco Lopes do Palmeiras, hein, também. Flaco Lopes do Palmeiras. Lopes também, o próprio Atuesta, salvo engano, né, Pedrinho? Então, assim, tem vários nomes que ele que lançou, ele que bancou, de fato, para serem lançados ao time profissional. Mas entre uma bola dividida, por quê? De fato, ele teve chance de usar mais essa molecada. O William Gomes, acho que é um claro exemplo disso, que ele teve essa chance, deu outras prioridades nesse elenco, usou Michel Araújo, Wellington Rato, e isso gerou um certo debate. Mas o Júlio Casares, também presidente do São Paulo, de forma ampla, de forma aberta, ele depois da Copinha, ele falou muito bem do Mike, lateral direito, né, que fez uma ótima Copinha de fato, São Paulo saiu campeão, e ele fala muito do Mike. Mas aí passaram ali 24 horas, nem 24 horas, ele contratou o Cédric Soares, lateral direito, que veio lá de Portugal, né, então estava livre no mercado, e isso não foi pedido do Zubeldia, foi pedido de fato do Júlio Casares, foi uma decisão da diretoria. Então entra bastante esse debate, né, porque servem ele de, enfim, jogadores mais prontos, entre aspas, para serem plano B, e cobram esse uso da base. Acho que passa um pouco pelos dois, mas de fato o Zubeldia teve muita cautela, de repente, com esses jogadores, o próprio Rian Francisco, né,
que entra contra a Portuguesa, faz um gol, joga depois 5 minutos contra o Santos, e aí fica de fora mais 2 jogos, joga agora no meio de semana lá em Brasília contra o Velo, salvo engano, mas ele não tem tanta minutagem, então isso gera debate não só para o técnico, mas também para a direção, Piperno. Gabriel Sá, ao vivo aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. E Gabriel, e essa história dos salários atrasados no São Paulo, saíram até algumas informações nesse sentido, procede essa informação de salários atrasados, não sei se salários ou direitos de imagem, mas parece que alguns vencimentos estão atrasados no lado do São Paulo, não é? É isso, Pedrinho. Tem então débito com esse elenco, luvas, direitos de imagem e também bonificação, né? O São Paulo tem sempre bonificações conforme a sua posição na tabela, e aí por ter ficado em sexto no último Brasileirão, teria bonificação para esse elenco que ainda não foi paga. Eles fizeram esse acerto em 3 parcelas, mas essas luvas que estão em atraso, elas são de vários jogadores. Por exemplo, o Orejuela, que tem contrato com o São Paulo até março, né? Por que ele ainda é jogador do São Paulo? Porque tem luvas pendentes e ele não quer abrir mão. Santiago Longo também, né? Que voltou pro Belgrano, enfim, mais um caso desse cara que tem luvas pendentes com o São Paulo Futebol Clube. Então esse atraso já é algo recorrente no São Paulo, mas geralmente batia na casa de 1 mês, né? Então eles, enfim, deixavam esse mês atrasado, conseguiam quitar e iam entre aspas, conduzindo com esse grupo. Mas o fato é que dessa vez extrapolou e foi para 2 meses aí de luvas em atraso. O salário também faz parte, as luvas faz parte também, direito de imagem, então tem esse débito com o time do São Paulo como um todo. Eles estão tentando internamente resolver, né? Até questionei tanto o Lucas quanto o Caleri disso na Zona Mista depois do jogo contra a Ponte Preta. Eles falaram que é algo para ser falado internamente. Falaram que, roupa suja você lava em casa, né? Então, eles disseram que internamente eles estão conversando, tem uma conversa mesmo de Lucas, Caleri, os líderes desse elenco com essa diretoria, para tentar ter esse alinhamento do pagamento, mas de fato tem débito com esse grupo, Pedrinho. A informação do nosso Gabriel Sá, Zubeldia não vive assim o seu melhor momento no São Paulo Futebol Clube. E o emprego dele depende aí do desempenho do São Paulo nessa fase eliminatória do Paulistão. Corre risco o Zubeldia e dentro desse panorama o nome do Fernando Diniz ganhou força nos bastidores do São Paulo Futebol Clube. Essa a informação. Queria agradecer aqui ao Gabriel Sá. Muito obrigado pela sua participação aqui no Bate-Pronto e bem-vindo de volta à Jovem Pan. Tamo junto. Honrado estar de volta, Pedrinho. Abração para vocês, bom programa. Eu ia comentar com você, Flávio, que você falou que o Diniz é muito mais técnico que o Zubeldia. Sem dúvida. Só que Diniz no Cruzeiro não foi bem. Uhum. Na seleção brasileira também tinha assim, uma expectativa, não se concretizou. Também. Mas a gente esperava, né? Estilo de jogo do Diniz com seleção brasileira, vai dar certo, não deu certo, não foi pra frente. E no próprio São Paulo, recuando mais, ele também, acho que foi o melhor campeonato brasileiro que o São Paulo fez, até essa campanha do Zubeldia, porque eu acho que o São Paulo do Zubeldia fez uma campanha muito boa no Brasileirão. O São Paulo ficou 7 pontos à frente do campeonato com um time medíocre, não esqueça disso. Então, mas não ganhou e... Mas não dá pra ganhar. E o Zubeldia... Como é que o São Paulo vai ganhar o Campeonato Brasileiro, pô? O absurdo foi ficar na frente, foi ficar em sério. Se ele vier agora, esquece, não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. O São Paulo não tem time pra ganhar o Campeonato Brasileiro. A aberração, a doideira foi ele conseguir ficar 7 pontos à frente. Aí a queda não tem jeito. Isso lembra o Milton Mendes no Santa Cruz, que ele ficou 3 rodadas, o Santa Cruz era líder do campeonato. Aí quando caiu para 5º lugar, mandaram ele embora. Porra, o cara do Santa Cruz ia ganhar o campeonato. É o São Paulo. O São Paulo... E não esqueça que ele ganhou a Libertadores com o Fluminense. Que foi o único time que não podia ganhar que ganhou a Libertadores. Porque ganhar com o Flamengo, ganhar com o Palmeiras, com o Botafogo, cheio de grana, me desculpe. Não precisa ser muito mágico. É que o nome Fernando Diniz divide o torcedor do São Paulo. Eu sei. Divide. Tem torcedor do São Paulo que não gosta do Fernando Diniz, das ideias. Não, do Brasil, tem metade que não gosta, tem metade que gosta. É um nome que, assim, divide opiniões, Fernando Diniz. E não deixou, assim, uma impressão, digamos, positiva para muitos dos torcedores do São Paulo. E agora eu tô até vendo aqui. Tô vendo até aqui no chat, poxa, prefiro muito mais o Zubeldia. A gente comentando aqui no chat. Tem gente que gosta do olho e tem gente que gosta da remela. Isso é normal. O cara olha pro cara, nossa, que olho lindo que você tem. Outro fala, nossa, que remela escorrendo aqui. Cada um depende, né? Tem cara que gosta de olho, tem cara que gosta de remela. Pesa pro lado do Fernando Diniz,
nessa discussão, ele, Zubeldia, que ele tem uma Libertadores no currículo. Não, com o Fluminense, esse é o ponto. O Pedro, ganhar Libertadores com o Flamengo e com o Palmeiras, ou com o Botafogo cheio da grana, é quase aquilo que eu falei, os 3 portugueses. Se você der para um 3 venezuelanos, o Sport, o Porto e o Benfica, eles vão ganhar durante 10 anos o Campeonato Português. Só tem esses times. Pô, ganhar com o Flamengo, ganhar com o Botafogo, ganhar com o Palmeiras, cara, duro é não ganhar com esses times. Difícil é não ganhar. Agora, com o Fluminense, com os vovozinhos do Fluminense, você ganhar o Libertadores, aí é demais, né, velho? Os vovozinhos do Fluminense. Aí, você vê que quando ganhou a Libertadores, foi um pro lado do outro. Os caras começaram tudo a parar de jogar. Voltamos à rádio, hein? Voltamos à rádio com essa informação. Esse debate aqui, hein? Zubeldia ou Fernando Diniz? O Flávio tá defendendo aqui o Fernando Diniz. Nossa, eu acho que nem cabe debate uma coisa dessa. Nós estamos discutindo uma coisa assim de maluco. Pilhado aqui, que até ontem estava aqui nessa cadeira, o Vampeta sabe, que o Vampeta é testemunha. Disse já nos bastidores que ele gostaria de ver o Zubeldia no Flamengo, gente. Não é possível. Ele falou mesmo. Falou. Depois correu. Mas ele falou. Falou isso? Falou. Gravado. Agora, falou daquele outro esse infeliz aí que estava no Atlético, ferrando o Atlético. Qual é? O irmão? Milito também. Ele chegou a falar para ir na seleção brasileira e tal. Os caras falou uma língua diferente. Os caras esqueceram quem é que joga futebol. Aqui virou tudo. A impressão que se dá é que joga futebol em Portugal, que eles têm uma excelência em futebol maravilhosa. É uma excelência. A Argentina tem excelência, mas não ganhou o que o Brasil ganhou. Também não teve o Pelé, também tá certo. Mas pelo amor de Deus, né, gente? Aí nós estamos invertendo as coisas. Nós estamos dando mérito para quem não tem. O que Portugal ganhou? Por que o técnico português virou esse ícone todo? Baseado em quê? O Porto coloca um técnico argentino. A seleção tem um técnico espanhol. Só aqui que os caras acham porque chegou um técnico que estava no PAOK e ganhou muita coisa. Com o Palmeiras. Mas, mesmo assim, Flávio, antes do Abel Ferreira, passaram pelo Palmeiras Felipão. A coisa tava feia. Mano Menezes, Vanderlei Luxemburgo, 3 técnicos que passaram pela seleção brasileira não conquistaram a Libertadores. Filipão ganhou a Libertadores, sim. Mas não ganhou nessa passagem, tô falando. Nessa última passagem dele. Na última passagem do Abel também não ganhou. E no ano passado não ganhou coisa nenhuma. Ele ganhou 2 no ano só. É lógico, teve 2 no ano só. 2 Libertadores. Qual foi o mérito dele ganhar a primeira Libertadores? O mérito? Mérito. Zero. Zero. Qual foi o mérito dele? Ele arrancou, ele pegou o Palmeiras no segundo semestre e deu uma arrancada. Não, ele pegou o Palmeiras invicto na Libertadores com o time do Luxemburgo, fez um jogo medíocre contra o Santos e por acaso ganhou. Poderia ter sido o Santos. Time do Luxemburgo, que perdeu pro Curitiba em casa, que empatou com o Flamengo, cheio de garotos. O Flamengo, naquela época lá da pandemia. O Luxemburgo entregou um time invicto. Perdeu a Luxemburgo perdeu a invencibilidade pro São Paulo, jogando na Arena, que o Palmeiras até então nunca havia perdido pro São Paulo. Inclusive era o São Paulo do Diniz, hein? São Paulo do Diniz que bateu. Mas o Luxemburgo nunca ficou fora da primeira fase do Campeonato Paulista. Aí agora você fala do Campeonato Paulista, antes do Campeonato Paulista não valia nada. Agora você tá querendo dizer que o Campeonato Paulista tá valendo alguma coisa. Pera. Não é? Calma. O Campeonato Paulista é um lixo. Tanto faz passar ou não. Mas você tá enaltecendo meia dúzia de coisas que o cara fez, eu também tô mostrando o que ele fez. O Luxemburgo jamais entregou um jogo por erro tático. E o Abel entregou o Palmeiras no jogo do Botafogo. O Abel não colocou ele para jogar contra o Boca e o Palmeiras foi eliminado. O Luxemburgo, taticamente, não dá nem para comparar uma coisa com outra. Isso que eu quero dizer. E nunca foi rebaixado, nunca perdeu uma classificação numa babaiada dessa. Porque eu quero dizer que o Campeonato Paulista é tão baba que um time como o Palmeiras não classificar, embora sendo um lixo, não é uma vergonha. Então não dá para comparar. Essa portuguesada, eles tiveram a sorte de pegar. Eu falo sempre, por que o Papai Noel não ganhou? Por que o Pepa? Eu quero ver o Pepa ser campeão com o Sport. Tem técnicos e técnicos. O Jorge Jesus não era a primeira prateleira, mas chegou aqui no Flamengo e deu uma revolucionada. Mas que revolucionada? Jogou com o Flamengo. Há quanto tempo que a gente não via no futebol brasileiro um time como o Flamengo em 2019? Quanto tempo que a gente não via esse jogo? Foi, no Flamengo. Sei lá, desde o Cruzeiro em 2003, talvez. Por que ele não é técnico de segunda... Então, mas chegou aqui e mostrou que o nível é baixo. É verdade. O Flamengo melhorou com ele. É verdade, mas foi o Flamengo. Por que o Pepa não revolucionou? Por que o Antônio Oliveira não... Palmeiras e Flamengo é outra coisa. É difícil não ganhar com esses caras. E o Luxemburgo fez o time do Palmeiras espetacular, que dava show, que ganhava tudo, que fazia tudo. Agora, não ganha a Libertadores, pegou a época do Riquelme, é diferente, Carlos Bianchi, agora é uma babaiada horrorosa. Só os times brasileiros competem.
Tem mais isso também. Aí você pega... É o que eu falo de novo. Por que ele não foi campeão português com o Braga? Devia ter sido. Com o Braga, eu quero ver ganhar com o Braga. Ganha. Agora, com o Palmeiras é outra coisa, gente. É outro mundo. E o Diniz ganha uma Libertadores com o Fluminense. Que é uma coisa de maluco. Nem o Fluminense achava que ia ser campeão. Nem o seu Fluminense achava isso. É isso que eu quero dizer. E o Zubeldia... O que o Zubeldia acrescentou? As coisas que o Zubeldia, você vai lembrar o quê? Andou de metrô e corria em volta do campo. Só. São Paulo ficou em 6º lugar no campeonato passado. É normal na vida do São Paulo. Não fez pá nem fu. Mas pro São Paulo, que ficou um tempão aí brigando, pelo menos em várias das últimas edições, meio de tabela, parte de baixo da tabela, ficar no G6 é um feito em tanto. Ficar no G6, acha? eu acho. Pro São Paulo? Eu acho que foi a melhor campanha do São Paulo desde o Diniz, que liderou o campeonato. Então. Eu acho que foi a melhor campanha do São Paulo, com o Zubeldia. Os ficam em 6º. Pedro, E o time do São Paulo, a gente sabe, não é esse time voltado para pontos corridos, é time de mata-mata. E mesmo assim conseguiu o G6. Pedro, o São Paulo, alguém tinha que ficar. O São Paulo é um time entre 5º e 12º. Ele está naquele bolo lá. Alguém tem que ficar. Eu quero ver furar o bloqueio. Sabe quem teve mérito? Foi o Voda. Ele foi lá. Aí sim, Fortaleza. Aí sim. Mostrou o jogo, mostrou o serviço. Agora, o Zubeldia, nada. Não acrescentou nada. Não tem nada. O Zubeldia passou por aqui, nada, deixou nada. O Papai Noel lá no Vasco, esse Pepa que agora botaram de novo lá, Antônio Oliveira, nada. Os caras não acrescentam nada. Teve cara que bateu e voltou, nada. Mas como o futebol é maluco, o Zubeldia naquele jogo, São Paulo e Botafogo, se aquele pênalti do Lucas entra, se aquela bola do Caleri, aquele gol inacreditável que o Caleri perdeu, o São Paulo passa pelo Botafogo, o São Paulo não ia chegar grandão pra ganhar a Libertadores também? Talvez. Mas assim, pra ver como o futebol é maluco. Mas então o futebol é tão maluco que Santos e Palmeiras jogam um jogo ridículo, uma bola espichada, cai na cabeça do Breno Lopes e transforma o treinador comum em gênio. É o que você falou, futebol é maluco. Calma. Mas o jogo, qual foi o mérito do Abel Ferreira na Copa, a primeira Libertadores? Zero. O Palmeiras fez um jogo espetacular contra o River Plate lá. E depois? O Palmeiras fez 3-0 lá. Aqui o Palmeiras jogou mal. Tomou um vareio. Deus ajudou. Deus ajudou. Esse é o ponto. Ele foi lá, pediu autógrafo pro Gajardo. Falou que não é louco. Achar o Gajardo. Futebol tem essas coisas de bate lá, vem cá. Agora, quando você pega um time do nível do Fluminense e leva para uma final e ganha uma final de Libertadores, aí é outro papo. Aí já é uma coisa de consistência. Agora, qual foi o Abel, esse jogo lá do River Plate, lá sim, aqui tomou um vareio, era para ser eliminado. Da mesma forma que a bola bateu, entrou péssimo. Perdeu o Gomes no começo. O jogo contra o Santos foi um acidente de trabalho. Podia ganhar um ou outro. Vai dizer com mérito. Agora, para ser justo, na segunda Libertadores, aí sim, tem aquele jogo contra o Atlético Mineiro, foi muito bem, e o jogo contra o Flamengo, que embora tenha tido a falha do Andrés, mas ali o Palmeiras jogou com consistência. A segunda. A partir dali acabou. Ele começou a piorar o time. Eram 2 times melhores que o Palmeiras. Isso, eu estou dando mérito. Na segunda, sim. Agora, depois disso, teve aquele problema lá com o Hendrick, que ele impede o Palmeiras de passar. Passa um time como o Boca por culpa dele, por teimar com o negócio do Hendrick, e no ano passado foi uma piada. Perde pro Botafogo aqui. Vergonhosamente. O time que era bastava empatar e ele perde vergonhosamente. Então, calma. É que o Abel já admitiu, no futebol brasileiro não tem jeito. O técnico só vai ter continuidade se vencer. Sim. O Abel já admitiu isso em entrevista coletiva. Isso eu concordo, tá certo. Só vai ter continuidade. O que me incomoda, Pedro, ele tá aí, tá tudo ok. O problema todo conseguiu o resultado. É um gênio, não conseguiu. É péssimo. Não é assim que a coisa deve funcionar. Já dizia o velho Otto Glória, né? Ganhou é bestial, perdeu uma besta. Isso é complicado, porque aí transformaram o técnico português do Flamengo num gênio e o técnico português do Palmeiras num gênio. Palmeiras, gente! Flamengo, são os dois times. Tudo se resume ao resultado final. Por exemplo, o Guardiola tomou um vareio da Inter de Milão na final da Liga dos Campeões. O Ederson pegou tudo. Aí naquela temporada ele foi considerado o melhor treinador do mundo. Ele falou, fui considerado o melhor treinador do mundo porque meu goleiro pegou a bola com o pé. Ele falou na premiação. Você pega o Kudê, ele foi demitido do Inter. O Inter deu um vareio no Fluminense na semifinal. Tanto no Maracanã como lá no Beira-Rio. Foi eliminado. O Ener Valencia perdeu todo o gol da carreira dele. Foi eliminado. O Boca chega à final da Libertadores contra o Fluminense e ganha um jogo. Que é bem a cara do Boca. Só ganhando os pênaltis, né?
O que me incomoda é transformar em gênero. Final? O que me incomoda é... Vamos supor que o Abel cumpra a palavra dele e vai embora mesmo no final do ano. Aí o Palmeiras contrata quem ele quiser, qualquer um. O Palmeiras é favorito em 2026 para tudo. Aí o Flamengo, o Felipe começa a estar fazendo sucesso, Deus queira que continue assim, ele é contratado por um time X na Europa. Vem um outro cara pro Flamengo. O Flamengo é favorito. Não, eu acho que em 2026... Os times estão muito estruturados.